Deus sempre foi um Deus de relacionamento. Então eu preciso conhecê-lo e preciso amá-lo. Ele valoriza isso. Por que existe Papa na Igreja Católica? O papado é uma estrutura gigantesca, mas para a custódia da fé católica. Estamos começando mais um episódio do Tertúlia, o podcast da minha Biblioteca Católica. E como sempre, né, agora já tô todo mundo habituado, estou aqui com o Edmilson Cruz ao meu lado. Bem-vindo, Edmilson. Na minha diagonal aqui, Júnior Volcan. Bem-vindo, Júnior. Estamos aí, cara, mais uma vez. Tamo aí sempre. E hoje nós temos a alegria de ter conosco o Padre José Eduardo, pároco da Igreja São Domingos de Osasco, doutor em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade Santa Cruz de Roma, professor na Faculdade de São Bento e conferencista sobre temas pró-vida, família e educação. Padre, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter o senhor aqui conosco. Agradeço o convite, estar aqui com os amigos. Já conheço alguns há bastante tempo, o Júnior e Edmilson. Uma alegria estar com vocês aqui. Muito bem. E hoje nós temos como tema o nosso novo livro lançado aqui no mês da gravação desse podcast. Se alguém estiver vendo no futuro isso daqui, certo? Estamos em abril e lançamos aqui História dos Papas. Então aqui nós temos um livro com a história dos papas desde São Pedro até Papa Bento XVI, papas que encerraram o seu papado. Nós vamos conversar sobre isso, sobre o tema dos papas, mas antes de começarmos, eu queria pedir, padre, para os que não lhe conhecem, por favor, faça uma breve apresentação, conte-nos um pouco sobre o senhor. Eu nasci em Piracicaba, São Paulo, mas fiquei muito pouquinho tempo lá. Logo a minha família foi para a região oeste, ali da Grande São Paulo. Então, fiquei a maior parte da minha vida em Carapicuíba. Depois fui para o seminário de Osasco, ali a Diocese de Osasco. Me ordenei em 2006. Fui para Roma em 2008. Lá ali fiz o mestrado e doutorado. Voltei, estou na mesma paróquia até hoje, paróquia São Domingos, em Osasco. Digamos assim, em linhas gerais é isso, né? Mas me converti aos 11 anos de idade, né? Uma graça de Deus lá. E a partir daquele momento também descobri que era a minha vocação sacerdócio, e assim que pude ir para o seminário. Foi um caminho muito reto, muito sem problemas, graças a Deus. Olha que maravilha, muito bem. E, padre, assim, papas, o que é o papado para... Todo mundo sabe quem é o papa, todo mundo sabe quem é a figura do papa, mas o que de fato é o papado? Qual a importância do papado? Por que existe o papa? Olha, para mim, quem descreveu melhor isso tudo foi São Roberto Bellarmino, numa obra que, lamentavelmente, ela ficou perdida na história, que são chamadas controvérsias sobre a fé cristã, que, na verdade, são as aulas que São Roberto Bellarmino dava no Colégio Romano, em Roma. O Colégio Romano tem que ser em Roma, né? Mas vai que tem algum colégio que chama Romano e não está em Roma. Exato. Pode ter, com certeza tem. Mas o Colégio Romano, quer dizer, foi a maior iniciativa da Companhia de Jesus naqueles tempos, né? Logo depois surgiu o Colégio Germânico, que foi fundado também pelo próprio Santo Inácio, com o objetivo de formar o clero para combater o protestantismo na Alemanha. E o São Roberto Bellarmino escreveu essa obra, que levou a maior parte da sua vida para compor, cuja parte principal é de fato o tratado de Summo Pontifice, sobre o Romano Pontífice. Porque ele dizia que chegaria um momento em que o papado seria tão atacado pelo demônio, justamente porque o papado é a rocha sobre a qual Cristo edificou a igreja, que era preciso mostrar, digamos assim, qual é o fundamento teológico profundo do papado, a fim de assegurar a arquitetura da igreja, né? A fim de que a igreja não fosse corrompida. Então, essa obra é fantástica. Vocês vejam que os reformadores... Então, a rainha Elizabeth, na Inglaterra, dava pena de morte para quem lesse o Tratado de São Roberto Bellarmino. Nossa. Os reformadores, como, por exemplo... a Melanchthon, diziam que aquele livro era o mais perigoso para o protestantismo e que só aquele livro, juntamente com o Colégio Romano, seria suficiente para destruir o protestantismo no mundo. Para vocês verem o poder que essa obra tem. Impressionante. E de fato, foi censurado praticamente em muitos lugares. Quando São Francisco de Sales
foi nomeado bispo para Genebra, o examinador oficial dos bispos em Roma era São Roberto Bellarmino. Ele foi encarregado pelo Papa de ser o examinador. Porque antigamente os bispos, antes de serem nomeados, antes de serem, na verdade, empossados, eles tinham que dar prova de boa doutrina, né? E o examinador de São Francisco de Sales foi São Roberto Bellarmino. E São Roberto Bellarmino disse que ele só tinha 2 livros que ele utilizava para tudo que ele fazia em Genebra: a Bíblia e as Controvérsias. Então, é um livro desse porte aí, as Controvérsias sobre a fé cristã. E esse tratado sobre o Romano Pontífice, digamos assim, é a parte, na minha opinião, a parte mais importante. O senhor disse que o livro se perdeu, esse livro? Bom, primeiro que eles têm latim, e quem é que sabe latim hoje em dia, né? Então, o primeiro problema é esse. Ele nunca foi traduzido para línguas modernas. E não foi traduzido para línguas modernas justamente por uma militância mesmo teológica. No começo do século XX, alguns teólogos começaram a falar mal de São Roberto Bellarmino, a dizer que o São Roberto Bellarmino tinha uma eclesiologia muito sociológica, pouco teológica e assim por diante. Então, com tudo isso, ficou, digamos assim, deixado de lado, né? Muito interessante. Inclusive, acho que a primeira vez que eu ouvi o Edmilson, curiosidade aleatória, foi no Instituto São Roberto Bellarmino. Exatamente, lá em Maringá. Cidade de onde eu vim. Eles lançaram agora uma biografia sobre São Roberto Bellarmino. Sim, isso. Recentemente. Que bom, precisa ser conhecido. É um santo. Ele aprendeu hebraico em uma semana. É um santo inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Né? E que também esteve cuidando do processo de Galileu Galilei, que é usado, né, para atacar a igreja contra a ciência e tudo. E São Roberto Bellarmino foi quem examinou todo o processo inquisitorial de Galileu. Então, São Roberto Bellarmino é um grande santo dentro da história da igreja. E um dos gerais, né, da companhia. Não foi geral. Não chegou a ser geral. Não chegou a ser geral, mas é um desses nomes grandiosos da Companhia de Jesus. E nesse texto, desse Tratado de Romano Pontífice, ele explica algo que é fundamental. Que é o seguinte: por que existe Papa na Igreja Católica? Essa era a pergunta, inclusive, que eu faria em seguida. Faria em seguida. Então, estou adiantando aqui a pergunta. Por favor, pai. Por que existe Papa na Igreja Católica, né? E essa pergunta é muito importante porque, veja bem, ela, no fundo, essa pergunta está perguntando sobre por que existe a Igreja Católica. Em última análise, a pergunta é sobre a natureza da Igreja. Por que existe uma Igreja Católica? Ora, e o papado, a Igreja Católica, existem por uma razão. Porque o único modo de nós termos acesso a Jesus Cristo é através da fé. Essa afirmação que eu acabo de fazer, ela é muito, muito séria, né? E ela é tão séria, esses dias eu até comentava numa homilia que eu fiz, que, para mim, que entendeu melhor isso de uma maneira assim, digamos, jornalística, né, foi um rabino. Esses dias eu estava lendo um livrete, né, foi escrito por um rabino que ele tenta explicar o judaísmo. É um livro de divulgação do judaísmo. E esse rabino falava o seguinte: os cristãos têm uma doutrina muito estranha, que é essa doutrina de que a pessoa é salva pela fé. Né? Então ele dizia, essa doutrina é uma doutrina esquisita, por quê? Porque dá a ideia de que Deus se preocupa com o que a gente pensa. E quem é que, de fato, tem pensamentos assim plenamente coerentes? Como é que a gente pode saber o que uma outra pessoa pensa? Né? É uma pretensão um pouco estranha essa. Para o judaísmo, não. Para o judaísmo, Deus se preocupa com o que a gente faz. Então, se você se circuncida, se você não se circuncida, se você guarda o sábado, se você não guarda o sábado, se você come comida kasher, se você não come comida kasher, e assim por diante. Que, inclusive, são muitas das discussões que a gente vê na Bíblia com Jesus Cristo, né? Com Jesus Cristo. Questões sobre o que fazer. Né? E eles, os cristãos, têm essa doutrina pitoresca, que eles acham que Deus se preocupa com o que a gente pensa. Né? Eu entendi o seguinte, esse rabino percebeu uma coisa essencial no cristianismo. Ou seja, a fé, ela não é uma brincadeira. Por quê? Para o cristianismo, Deus é um Deus de relacionamento. Ele não quer ser obedecido.
Ele quer ser conhecido. Ele quer ser conhecido, inclusive, intimamente. Ele quer que nós saibamos quem ele é. Ora, essa pergunta, quem eu sou? É a pergunta que Jesus faz para os apóstolos em Mateus 16. Ele pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E aí eles dão o resultado da enquete, né? Uns estão dizendo que... E quem... Ele abriu caixinha. Abriu caixinha do Instagram, né? Então, uns estão dizendo que isso é Jeremias, outros estão dizendo que é Elias, outros estão dizendo que é João Batista, outros estão dizendo que é algum outro profeta. E aí ele pergunta, e vós? Vós, quem dizeis que eu sou? Nesse momento acontece aquele fenômeno. São Pedro diz, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Esse "o", ele é muito importante, porque no grego só existe artigo definido. Quando você quer utilizar o artigo indefinido, né, você simplesmente não coloca artigo. Então você diria, tu és o Messias, Filho de Deus vivo, que significa um filho de Deus vivo. Mas São Pedro não disse isso. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, São Pedro viu que ele é o Filho unigênito de Deus Pai. Ele viu, digamos assim, a fé na geração eterna do Verbo. Isso é uma coisa fantástica, porque não dá para explicar isso aqui agora, seria um negócio teológico muito longo, mas toda a doutrina da Trindade, ela nasce justamente da doutrina sobre a geração eterna da segunda pessoa da Trindade. Ela é a base para que a gente fale, inclusive, sobre a processão eterna do Espírito Santo. Mas tudo bem. Então, isso para dizer que o que São Pedro viu ali foi o mistério da Santíssima Trindade. E Jesus diz para ele, olha, Pedro, você é feliz, bem-aventurado és tu, Simão, ele dá o nome de nascimento dele, filho de Bar-Jonas, filho de Jonas. Jonas em grego significa pomba. Porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, você recebeu uma iluminação e, dentre esses apóstolos, você foi o primeiro que acreditou, o primeiro que creu, o primeiro que teve fé teologal. E agora sim, eu posso fundar a minha igreja. Porque a igreja está fundada sobre a fé. Agora sim eu posso fundar a minha igreja. E agora sim eu sei que as portas do inferno não vão, as portas do Hades, não vão poder vencê-la. Porque, como diz São João, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aqui está a chave para toda a prevalência de Deus sobre o mundo inteiro. E por isso você tem a chave do reino dos céus, porque a fé é isso, ela abre o reino dos céus, o mundo sobrenatural. E aí está tudo certo, o que ligares na terra será ligado no céu. Ele entrega a Pedro, digamos assim, ele entrega a Pedro a jurisdição sobre toda a igreja, né? Então vocês vejam que coisa impressionante. Se a gente fizesse uma pergunta, o que é que vem primeiro, Pedro ou a fé? Qual é o elemento que precede aqui, né? E nesse relato o que a gente percebe é o seguinte: o que faz Simão virar Pedro é a fé. O que transforma Simão em Pedro é a fé. Ou seja, o ofício do Papa é o de custodiar a fé, para que ela permaneça autêntica, inalterada, idêntica ao longo de todos os séculos. Sem esse ofício, o que acontece com a igreja? Ela começa a dizer que Jesus é Jeremias, é Elias, é não sei quem. Ela começa a se dissolver em todos os profetismos que são todos eles sazonais. Porque Jeremias é de um tempo, Elias é de outro tempo, João Batista é de outro tempo. Todos os ciclos proféticos têm data de início e data de encerramento. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre.
Ou seja, ele é imorredouro. O que significa que o papado tem este único ofício, que é o mais importante de todos, que é o de definir, de guardar, de custodiar a fé católica até o fim dos tempos. Então, assim como um pedreiro tem por ofício construir muros e um encanador consertar canos, o ofício do Papa é guardar a fé. Ele está lá para isso. Essa é a sua obrigação. Todo o resto, se ele é mais bonito, mais feio, se é gordo, se ele é magro, se ele é mais simpático, mais antipático, isso aí é tudo bobagem, isso não tem importância nenhuma. O importante do seu ofício é guardar a fé católica. Inclusive, aqui no livro, desde o começo a gente vê, e por isso que é muito interessante ler esse livro, um dos pontos que faz esse livro ser tão importante para nós, é que desde o começo os papas estão de fato combatendo, estão de fato protegendo, estão de fato unindo o povo contra todas as heresias e todas as outras opiniões que aparecem sobre, inclusive, quem é Jesus Cristo. Que isso acontece desde os primeiros séculos. Claro. Inclusive porque você vê o seguinte, quando a gente diz isso, o ofício do Papa é guardar a fé católica, custodiar a fé católica, se você não entende que sem fé é impossível agradar a Deus, que por cristianismo você precisa conhecer Deus, quem Ele é a coisa mais importante. Você precisa entender quem Ele é. Agora, isso não é só para o cristianismo, porque, veja bem, quando Moisés pergunta o nome de Deus, Deus diz, eu sou aquele que sou. Se a gente fosse fazer uma traduçãozinha um pouquinho mais forçada, ele diria, eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu sou. Você tem que conhecer a quem eu sou. Não adianta simplesmente fazer coisas. Então, quando o rabino lá diz que Deus está mais preocupado com o que eu faço do que com o que eu penso, na verdade, isso é uma perversão do Velho Testamento também. Porque Deus sempre foi um Deus de relacionamento. Então eu preciso conhecê-lo e preciso amá-lo. Ele valoriza isso. Ele valoriza que eu conheça e que eu ame. Então, veja, guardar a fé católica é a coisa mais importante que existe, porque eu não posso correr o risco de chamar Jesus de Genésio. Esse risco equivale à idolatria, equivale ao erro fundamental, que para nós não é uma coisa qualquer. Isso significa correr o risco de jogar a salvação eterna fora. E o senhor trouxe um conceito que eu acho interessante a gente tornar ainda mais claro, que o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. O que de fato Jesus Cristo quer dizer a Pedro, a São Pedro, quando ele fala isso daí? Ele tá entregando a São Pedro uma jurisdição plena. Essa jurisdição, ela corresponde a toda a igreja. No Evangelho de São Mateus, se você for... Esse trecho está no capítulo 16, que é digamos assim, o trecho do primado de Pedro, que nós lemos várias vezes ao longo do ano na liturgia. Mas no capítulo 18 de São Mateus está o chamado Sermão Eclesiástico. E no Sermão Eclesiástico, ele entrega o poder das chaves a todos os apóstolos. Ele diz, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, é o poder de abençoar, de amaldiçoar, de definir, de censurar. Quer dizer, essa jurisdição que Deus confiou a toda a Igreja Apostólica, mas a Pedro em primeira pessoa, é a jurisdição que decorre do seu ofício de custodiar a fé. Ou seja, para o benefício da fé, ele pode soltar, ele pode prender, ele pode liberar, ele pode amarrar. É isso que significa ligar e desligar. E que Deus dá o respaldo justamente em benefício da fé para tudo aquilo que ele fizer. Agora, vejam, o Papa tem uma jurisdição ilimitada, e é ilimitada mesmo. Isso é doutrina de fé católica. Ela é direta, imediata, universal, completa. Ele é o chefe da igreja sobre cada um de nós. Então, por exemplo, o bispo aqui da diocese de vocês, ele tem jurisdição sobre quem mora aqui, né? Um outro bispo não tem jurisdição sobre vocês. Só que o Papa tem uma jurisdição direta sobre toda a igreja. Ele não precisa pedir autorização para o bispo de lugar nenhum, né? Ele que tem jurisdição direta. Por que ele tem a jurisdição direta, ilimitada e restrita, um poder tão grande dado por Jesus Cristo? Ele tem efetivamente esse poder
porque a sua função é custodiar a fé, que é o bem mais precioso que nós temos. Então, justamente em benefício da guarda da fé, ele tem um poder tão grande, que é um poder maior do que o de qualquer autoridade que existe no mundo. Isso estava bem representado. Hoje em dia, o papado ele perdeu muito do seu esplendor. Né? Porque nós vivemos numa sociedade que não é mais monárquica como foi antigamente. Pelo menos nas suas manifestações imediatas de poder. Né? Então, antigamente, como tinha muitos reis, então o Papa tinha que, como soberano da Igreja e como o chefe supremo da cristandade, então esse esplendor tinha que se manifestar de modo grandiosíssimo. Né? Então, vocês vejam, por exemplo, quando o Papa... Vocês sabem que a guarda suíça, a roupa da guarda suíça, hoje em dia, ela está muito simples, perto do que foi um dia. Ela foi desenhada pelo próprio Michelangelo, né? O qual também desenhou os trompetes de prata que se tocavam quando o Papa ele ia para a Basílica de São Pedro. O Papa celebrava 3 missas ao ano publicamente, as chamadas missas papais, que era Natal, Páscoa e Pentecostes. E tinha a quarta, que era de São Pedro e São Paulo, que se via. Às vezes o Papa celebrava, às vezes ele assistia. Né? E quando o Papa saía dos aposentos pontifícios para a Basílica, ia se tocando aqueles trompetes de prata. Né? E, na medida em que ele ia chegando, aquilo ia ficando mais forte, mais forte, mais forte. Né? E sempre ele vinha num trono levado pelos Petrini, né, que eram os guardas, e tinha aqueles leques, que eram, se não me engano, chamavam-se flambelli, né, que representavam o quê? Quer dizer, a igreja como uma barca que está caminhando entre as ondas do mundo. Então, lá vem o Papa como o timoneiro dessa barca, que é a igreja, levando-a com um leme seguro para o seu destino, que é Cristo. Ora, por que eu estou dizendo isso? Porque todas essas coisas, esses esplendores que havia no papado, né, e poderia continuar aqui falando de muitas outras coisas, eles servem apenas para enaltecer o seu ofício supremo. Quer dizer, para o benefício da fé católica, ele tem um poder tão alto, justamente a fim de que essa fé não seja pervertida e não seja corrompida, e por isso ele tem um território, porque ele não pode ser sujeito a nenhuma outra autoridade do mundo, justamente porque ele tem que guardar a fé. Então ele não tem que fazer política nem diplomacia com ninguém. Para guardar a fé, ele tem que enfrentar quem ele quiser. Então ele tem que ter um território no qual ele é soberano, em que ninguém pode entrar sem autorização dele. Então essas coisas não são soltas. Elas todas têm um sentido. E ao longo da história da Igreja, isso tudo foi se desenvolvendo, mas sempre em benefício da fé católica. Então quando alguém diz, por exemplo, por que o Vaticano tem um Estado? Para a defesa da fé católica. Porque se ele não tiver, ele é um súdito de um outro governante. Uhum. Então, por exemplo, se o Papa fala, sei lá, contra ideologia de gênero, e na Itália a ideologia de gênero é lei, ele pode ir para a cadeia. Isso é impensável. Quer dizer que ele não pode defender a fé. Então, todas essas coisas existem em função da fé. Então, o papado é uma estrutura gigantesca, mas para a custódia da fé católica. E, portanto, todos aqueles que atacam o papado, que querem depauperá-lo, que querem transformar o papado em algo frágil, o que eles estão querendo, no fim? Fragilizar a igreja para poderem atacar a fé católica. Perfeito, é simples. Perfeito. Não precisa ser um grande intelectual para perceber isso daí. Sobre essa questão, né, dessa imagem monárquica do Papa, fui aqui pegar um filme muito interessante, que é o filme Agonia e Êxtase, de 1965, que fala sobre a pintura da Capela Sistina de Michelangelo e da relação dele com o Papa Júlio II da época. E os filmes da década de 60 históricos são muito legais porque eles buscam sempre ter uma apreciação histórica, né? Querem ser justos historicamente e tudo mais. E ele mostra o Papa com a armadura, mostra o Papa, né, conduzindo batalhões, o Papa com a tiara papal, tudo que hoje, para nós, ia ser muito estranho. Então, quem quiser, né, depois
ver esse filme é uma indicação para ter essa imagem aqui desse poder monárquico do Papa que existia mais durante a Idade Moderna, a Idade Média e início da Idade Moderna. O Júlio II acho que exagerou um pouco nessas coisas, porque ele gostava da guerra, né? Tinha a questão do renascimento da época também. Era um período meio de decadência da igreja. Sim. Mas houve papas que conseguiram governar a igreja com braço firme, peitar os poderes da época com grande autoridade. Bom, basta lembrar de São Leão Magno, né? Sim. Que expulsou Átila Uno, que era chamado de flagelo de Deus naquele período, praticamente com um olhar. Ele não conseguiu encarar de frente São Leão X. Aquele olhar de autoridade, né, o intimidou completamente. Ele foi embora. Não ficou em Roma. Curiosamente, aqui no livro, o primeiro Papa que não é santo, o autor coloca como um dos argumentos a sua fragilidade, a sua fraqueza, como um dos motivos que fez as pessoas olharem para ele e dizer: esse daqui não é santo. Então isso é bem curioso, até porque um assunto para a gente trazer daqui a pouco, que é falar, olha, no começo muitos papas eram santos, e depois isso foi diminuindo. Por que será que isso aconteceu? Mas vou guardar essa pergunta para daqui a pouco, que eu não quero perder o fio da conversa aqui. Eu queria perguntar para o Edmilson, aproveitar que o padre estava contando aqui sobre o poder do Papa. Edmilson, será que tem como a gente ter uma breve contextualização histórica da importância do Papa dentro da história para a Igreja, né? Dentro da história que a gente conhece aí do mundo? Será que dá para você trazer de uma forma breve, o melhor possível aqui para a gente? Quão importante é o Papa para a Igreja ao longo dos tempos aí? Essa pergunta, bem dizer, já foi respondida pelo padre, né? Que é mais uma contextualização junto da história do mundo, assim, sabe? Sim. Então, o Papa, ele, como é uma instituição, é uma parte da Igreja Católica, uma instituição da Igreja, o Papa e a Igreja, eles perpetuam, né, os passos de Cristo na Terra. E essa é a Igreja Santa. E, por conta disso, a Igreja, ela, em muitos momentos da história, foi fundamental para não apenas a defesa da fé, mas a defesa da civilização também. Então a gente pega como, por exemplo, o exemplo que o padre deu agora aqui de São Leão Magno, que na época todo o Império Romano estava já em ruínas, né, pelas invasões de todos os povos bárbaros que vieram do norte da Europa e invadiram então os territórios do Império Romano. E dentro destes grupos, o grupo Uno era o grupo mais perverso da época, ainda não haviam aparecido os vikings, e todos os governantes, né, o Senado romano havia desaparecido, o direito romano havia desaparecido, os imperadores já haviam fugido, o Pôncio, ali, o líder local de Roma, tinha fugido, e o único, né, que teve ali a coragem de enfrentar Átila foi o Papa, que era líder da Igreja, mas também era líder dos católicos, daquele povo que vivia ali em Roma. E tanto é que quando ele vai, né, até Átila, Átila fica impressionado com a coragem do Papa e acha que ele é um governante, inclusive. E a ação do Papa impede que Átila destrua a cidade. E Átila pega e volta. Então a gente consegue ver ali que a ação do Papa, ela também interferiu na história geral, na história local, e dessa maneira a Igreja fez ao longo de toda a história da humanidade, a Igreja, ela, né, segue esse caminho e interfere também na história. E nós temos outros exemplos também, como o próprio pontificado de São João Paulo II e da ação dele contra a União Soviética da época. Então, os papas, eles também, pela sua defesa da fé e pela defesa do povo católico,
eles acabaram também atingindo a história em termos gerais, né? Vamos dizer assim, né? Não dividindo a história do mundo da história da igreja, mas a história da igreja como sendo esse epicentro da história. E dentro disso, os pontificados dos papas como guardiões da fé, como aqueles que são os sucessores de Pedro, que governam a igreja e conduzem a igreja, eles foram ali dando este exemplo e conduzindo a humanidade para também a verdade. Em alguns momentos, essas conduções, essas direções foram mais ouvidas, em outras não tantas. Em outras vezes, os papas, como o próprio livro vai mostrar, foram mais ouvidos e foram mais seguidos. Em outros momentos não foram tão ouvidos. Em alguns momentos, os inimigos da igreja tentaram usurpar, né, o poder do Papa para os seus próprios fins, que eu acho muito interessante o conceito do Daniel Hoppes, que ele dá para os papas que nós tivemos ao longo da nossa história, que, como o padre ali comentou, papas que não agiram corretamente, em muitos casos, principalmente no século X, no século de ferro da igreja, e o Daniel Hoppes usa o conceito de usurpadores da cátedra de Pedro, porque usurparam o poder, né? Enfim, então, teve todos esses momentos, essas interferências dentro também do pontificado, mas a igreja sempre se manteve íntegra e o papado foi uma instituição que ajudou e ajuda a igreja a se manter dentro da fé em Cristo, como o padre havia explicado, né? Tem uma perspectiva que eu acho interessante a gente olhar ainda nesse mesmo assunto, pegando o que o padre falou sobre a importância do papado como aquele que confirma a fé e guarda a fé, etc. É que uma das coisas que o padre falou, que me chamou a atenção, é que a coisa mais importante que nós temos nessa vida é a fé, né? Ou seja, então, justamente pelo Papa estar totalmente interligado à fé, ao depósito da fé, porque hoje nós só cremos em Deus, certo? Porque uma doutrina foi conservada, porque existiu o magistério que conservou a tradição, a própria tradição também se conservou, etc. E que, inclusive, validou as coisas, certo? Que estavam corretas e invalidou as que estavam incorretas. E como hoje as pessoas vivem num estado de insanidade, de loucura absurda, certo? Geralmente as coisas mais simples, mais óbvias, mais importantes, elas são invertidas, ou são colocadas de lado e tudo mais. Então, como a gente vem numa decadência não só moral, mas intelectual, das próprias discussões de ideias e tudo o que vem acontecendo nos últimos séculos, o papado, ele não só é um símbolo, certo, da nossa fé, como da própria sanidade. Ou seja, se o homem ele quer se manter são, ele precisa olhar para trás, olhar para a história. E das instituições que permaneceram, certo? A igreja é a única que permanece. E dentro da igreja o papado permaneceu, mesmo com todas as dificuldades, com todas as intempéries, com todas as polêmicas que existe que o livro aborda. Então, assim, quando você vai tentar olhar para trás e tentar ver por que você existe, certo? O papado ele vai se fazer presente também nesse aspecto, porque ele vem como um símbolo, como algo visível, como algo real, para a coisa mais importante da nossa vida, para aquilo que a gente foi criado, que é conhecer, amar a Deus, né? E depois se unir a Ele no céu. Ou seja, o ataque ao papado, ele, de certo modo, ele pode ser considerado um ataque a nós. Claro. Ele quando as pessoas atacam o Papa, né, eles estão atacando a nossa fé, certo? Porque aquilo ali não é só um líder comum, certo? Existe ali um poder pleno, supremo, etc., dado pelo próprio Cristo. Então, todo o movimento que hoje a gente sabe que existe, hoje a gente tendo acesso à internet, se tem muito mais noção, né, do que 100 anos atrás,
das mentiras contadas sobre o papado. Mas ainda assim, quando você tenta conversar com uma pessoa que não é católica sobre o papado, é muito difícil, né, você conseguir ter uma linha de conversa, porque é uma quantidade tão grande de mentiras, de jargões, etc., que, cara, geralmente tu para e pensa, não vale a pena discutir, né? Mas esse monte de mentiras, esse monte de informações erradas, esse monte de ataques, se dá justamente por uma ação demoníaca, né, contra a fé, ou seja, contra aquilo que é mais importante para nós. Porque se aquilo que o padre falou, se os papas deixarem de fazer aquilo que eles devem fazer, a fé tende a desmoronar. Jesus falou que não vai desmoronar, mas o demônio fica tentando igual, certo? E logo nós vamos desmoronar também, certo? Porque vão ser um período de confusão, etc. e tudo mais. Então, no fundo, se o que mais importa é a salvação da alma através da fé, certo? O papado, ele ser tão atacado é justamente porque é um meio rápido, eficaz que o demônio encontra, né, para fazer com que a gente se perca, para fazer com que a gente fique como uma ovelha, certo? Sem pastor. Né? Então... E uma coisa interessante, só concluindo sobre essa questão da importância do papado para a história, é que esse poder do Papa, ele não é um poder econômico, ele não é um poder político, ele é um poder espiritual. E da mesma forma que nós somos formados de corpo, alma e espírito, a alma ligada ao psique, né, vamos dizer assim, e Cristo diz que nós devemos ser conduzidos pelo Espírito, e ainda ele fala que ele quer adoradores que o adorem em espírito e verdade, ou seja, então não é com o nosso corpo, não é com a nossa alma, mas sim com o nosso espírito. Essa hierarquia que nós temos, né, na nossa forma humana, de ser humano, ela também existe dentro da sociedade. Então há o poder espiritual, o poder político e o poder econômico. E o poder espiritual, como defendeu muito bem Santo Agostinho, ele deve estar acima do poder político e acima do poder econômico. Essa deve ser a hierarquia. Então o Papa, como esse líder do poder espiritual, ele, em muitos momentos, foi ouvido pelos reis, foi obedecido pelos reis. Pega o exemplo das cruzadas, por exemplo, mas em muitos casos também tentaram tirar este poder, atacaram este poder da Igreja. E esse poder papal, ele vai interferir ao longo dos tempos, né, ao longo da história, que é a própria instituição de Cristo, né, a Igreja. Tu pode falar até um detalhe curioso, né? A relação entre tiranos e ódio, ou tentativa de imitar coisas que os papas faziam, ela sempre existiu, né? Os fatos lá do Napoleão, que pegou a coroa e botou nele mesmo, o outro, como é que é o nome daquele personagem histórico que entrou e deu um tapa no Papa ali, mais ou menos no finalzinho da Idade Média? Filipe o Belo. Isso, né? Ou seja, sequestrou o Papa. A própria depois. questão da história que o Hitler estava pensando em sequestrar o Papa. Foi enfim. um atentado. O atentado de Anagni, que foi quando o emissário de Filipe o Belo deu um tapa na cara do Papa. Aquilo foi o começo do fim da Idade Média. E foi aquele dia começou a decadência do Ocidente. Uhum. Aquele dia tem uma importância transcendental, que é exatamente o contrário do que aconteceu nos tempos de São Gregório VII, quando o Papa vergou o poder do imperador e fez o imperador pedir perdão de joelhos, né? Então, aqui nós temos dois modelos, um de uma igreja que está subindo em glória e outro de uma igreja que está decaindo revolucionariamente, né? Mas, nisso que você falava, eu acho que tem um detalhe importante que a gente não pode perder de vista. Bem XVI, quando ele tomou posse da Basílica São João de Latrão, vocês sabem que o Papa tem 2 catedrais, né? Ele tem uma catedral como chefe da Igreja Católica do mundo inteiro, que é a Catedral de São Pedro. E ele tem a catedral enquanto bispo de Roma, né? Ele tem que tomar primeiro posse de São Pedro e depois ele toma posse da Catedral de São João de Latrão
pelo motivo simples de que ele é bispo de Roma porque é papa. E não papa contrário. porque bispo de Roma. Isso é importante. Quando São Roberto Bellarmino explica isso magnificamente, né? Ele diz que quando o papa é eleito, isso não é uma eleição de tipo democrática, assim, como um sufrágio. Quer dizer, eles elegem e, por força da eleição, ele se torna papa. Não. Os cardeais elegem, mas ele se torna papa quando ele aceita a eleição. Quando ele diz, accepto, eu aceito, né? Naquele momento, Deus o faz se tornar papa, ainda que ele não seja bispo. Porque ele poderia ser eleito papa sem ser bispo. Já aconteceu isso ao longo da história da igreja. E aí ele seria ordenado bispo. E por que papa? Bispo de Roma. Muito bem. Bento XVI tomou posse da Catedral de São João de Latrão. E ali ele fez um sermão memorável. Vale a pena ler esse sermão. Que ele diz o seguinte: o Papa não tem um poder supremo. Aliás, o Papa não tem um poder absoluto. De vez em quando, algumas pessoas dizem a última monarquia absoluta do mundo é a Igreja Católica. Mentira, não é verdade. Ele não tem um poder absoluto, ele tem um poder supremo. E ele diz uma coisa impressionante, porque ele diz assim, esse poder supremo é supremo porque suprema é a sua obediência. Ou seja, ele é o primeiro a obedecer, digamos assim, ter a obediência da fé. Ele não pode contrariar a norma da fé, ele não pode contrariar os princípios morais, ele não pode desobedecer a divina revelação, ele não pode inventar uma doutrina, ele não pode fazer 1 milhão de coisas, porque o ofício dele consiste justamente em guardar a ortodoxia da fé inalterada até o final dos tempos. Então você veja que coisa interessante isso, né? Nós temos um episódio que São Paulo relatou na carta aos Gálatas, mas que depois, ao longo da história, ele se repete algumas vezes. Que é quando São Pedro vacila. Chegam judaizantes lá na comunidade em que eles estavam, e aí São Pedro para de comer com os pagãos e começa a comer com os judeus e a adquirir uma postura judaica. São Paulo, ele não apenas briga com São Pedro, mas ele printa a treta e posta na Bíblia. Ele printou a treta e postou na Bíblia. É um negócio violento. Está lá no capítulo 2 da Carta aos Gálatas. E ele diz, olha, ainda que um anjo do céu vos trouxesse um evangelho diferente, seja considerado um excomungado. Ele diz exatamente isso. Ele resiste. A palavra que São Paulo utiliza é forte. Resistir a Pedro em face, porque era digno de censura. Então, isso é muito importante, porque isso tem a ver com que, justamente, o Bento XVI disse na homilia que eu me referi. Esse poder supremo não é absoluto. Ele justamente é supremo porque supremo é obediência. Então, ela tem um ponto de referência, que é a doutrina da fé. Isso o mundo de hoje não é capaz de entender, porque nós vivemos num mundo pós-intelectualista e extremamente voluntarista. Né? Ou seja, as pessoas acham que tudo que eu quero é possível. Tudo que nós queremos, você inventa um argumento a posteriori e você justifica aquilo e isso é possível. Então, numa sociedade voluntarista, pós-intelectualista, você dizer assim que a igreja tem que ter coerência com o seu ensino ao longo da história, que esse ensino não pode ser alterado, parece quase uma loucura. Né? A mentalidade, digamos assim, doentiamente progressista, ela imagina que você tem que o tempo todo trazer novidades e que aí a igreja é um grande parlamento em que a maioria decide tudo. Então, se uns decidem que, sei lá, né, que não é mais pecado o adultério, então está abolido o adultério porque a maioria decidiu isso. Isso não é a Igreja Católica. Isso aí é outra coisa. Né? Não. Então, nós não cremos mais na presença real de Cristo na Eucaristia e que para comungar precisa estar em estado de graça. Né? Ou
pelo menos não ter consciência de pecado grave. Então, vamos abolir essa doutrina, porque a maioria acha que já não é mais cabível. Isso não é a Igreja Católica. Então, o Papa não pode fazer o que ele quiser. Quase ninguém consegue entender isso. Então, sei lá, né? As pessoas criam expectativas. Não, que vai acontecer uma grande revolução e o Papa vai mudar isso, aquilo. Ele não pode fazer isso. Porque, justamente, a obediência à fé, da qual ele é o primeiro testemunho, é o que dá legitimidade ao seu ofício. Se ele se voltar contra a fé, bom, então ele perde a legitimidade. É simples assim. Inclusive, é curioso que quantas vezes eu já ouvi, talvez acho que todo mundo aqui, que a igreja tem que se modernizar, que ela tem que ficar como as coisas mudaram, os tempos mudaram. E aí quando você pega um livro como esse, você vê que lá no começo já era assim, ó, não pode ter adultério. E porque tinha. Então não é que as coisas mudaram tanto assim, a igreja tem que mudar junto. Ela sempre foi contra o que é errado. Ela sempre teve a sua doutrina. Então dá para ficar alterando a doutrina aí conforme eu bem desejo. De certo modo, nos princípios do cristianismo, as aberrações morais eram muito mais graves. Nossa. E a igreja manteve... Bacanais do Império Romano, né? Tudo muito maiores. Exato. A igreja soube manter a sua postura séria e, com isso, ela vergou a sociedade do seu tempo. E acho que seria interessante, padre, a gente trazer... Será que tem como trazer alguns exemplos ao longo da história de papas que fizeram, como o Edmilson trouxe, vocês falaram de São Leão Magno, trazer exemplos de papas que interferiram, mostraram a presença da igreja na história, como ela interfere na história e ajuda, né, influencia na história do mundo. Será que a gente consegue pegar alguns pontos, alguns exemplos aí de papas ao longo do tempo? Tem vários. O que eu mais gosto de São Gregório VII, né? Porque, de certo modo, ele é o ponto máximo do que o papado conseguiu estabelecer enquanto influência na sociedade, né? Vocês vejam que coisa impressionante. Todo mundo tem essa ideia de que a revolução é invencível, né? Essa ideia está na cabeça das pessoas. Então elas acham assim: não, o mundo está indo para uma direção oposta à igreja, oposta à fé cristã, e não vai ter jeito. O que nós estamos fazendo é só para adiar um pouco, para atrasar um pouco mais essa marcha. Bom, em certo sentido, esse pensamento não é de todo irrealista. Mas não é verdade que, digamos assim, a revolução é invencível e que a sua marcha, digamos assim, ela não pode ser contornada. Um desses exemplos é São Gregório VII. Então, São Gregório VII, ele era secretário de um papa que foi deposto por um concílio, o qual tinha sido convocado por um imperador, por motivos de vingança, acabou depondo o papa. Ele foi morar em Cluny, se tornou monge em Cluny, nos tempos de São Hugo e Santo Odilon. São dois gigantes, né? Só a história de Cluny é um negócio também grandioso, maravilhoso, que não dá para a gente detalhar. Daria um podcast. E Cluny, no fundo, é que construiu toda a civilização ocidental cristã, de uma maneira realmente programática, né? Pelas características que Cluny tinha. Mas não dá para falar sobre isso aqui agora. E ali ele adquiriu a sua mentalidade reformista, né? Ou seja, São Gregório VII entendeu que era preciso fazer uma reforma na igreja. Uma reforma espiritual que garantisse aquilo que o Edmilson dizia, a supremacia do poder espiritual sobre todo mais. Quer dizer, a civilização precisava caminhar rumo, digamos, à união com Cristo, né? Então, primeiro ele lança um decreto chamado Dictatus Papae, né? Que assim, com uma maldade terrível, Leonardo Boff traduz como ditadura do Papa. Mas não é ditadura, é dictatus, é o ditado, são ditos, são sentenças do Papa, né?
São sentenças. Então, o que São Gregório VII está colocando ali? De uma maneira muito resumida, sintética, ele está explicando por que existe uma supremacia do espiritual sobre o temporal, que faz com que, nas sociedades cristãs, o Papa tenha supremacia sobre os demais poderes. Simples assim. Né? Não é uma ditadura, é uma supremacia real. Ora, Henrique IV se levantou contra o Papa. Né? O Papa São Gregório VII, ele tinha reservado de uma maneira muito firme a nomeação dos bispos ao Papa, né? A si mesmo. Por quê? Veja bem, se a Santa Sé não faz a nomeação dos bispos, essa nomeação é feita a partir de políticas locais. E toda política local, ela acaba se curvando aos soberanos locais, então acaba em politicagem. Então, o único jeito de garantir que não haverá politicagem, favorecimento, gente indigna sendo levada, etc., etc., é que haja um criterioso processo presidido pela autoridade suprema da Igreja, que, com critérios doutrinais, morais, etc., diga quem são aqueles que irão pastorear as dioceses. Ou seja, a nomeação dos bispos pelo Papa foi uma grande conquista da Igreja, justamente para salvá-la da influência dos soberanos locais, das políticas locais. É bom lembrar sempre isso, porque de vez em quando chega alguém com uma ideia revolucionária e diz: não, nós temos que fazer a nomeação de baixo para cima. Só que essa de baixo para cima significa quem tem que dominar são as máfias locais. É sempre assim. A própria fundação da Abadia de Cluny tem relação com isso também. Né? Tem relação com isso, porque o doador doou para o Papa, justamente para que não ficasse sob a jurisdição dos soberanos locais. Então, a primeira abadia, digamos assim, o primeiro território que a Santa Sé teve fora dos estados pontifícios foi realmente a Abadia de Cluny, e toda a dinâmica de Cluny foi em decorrência disso. Então, São Gregório VII, sendo um Papa cluniciense, então ele tem essa característica. Ora, o que ele faz? Ele escreve Dictatus Papae, publica, e o imperador começa a atacá-lo e continua nomeando bispos. Então ele diz: olha, se você não parar de nomear bispos, eu vou te excomungar. O imperador faz pouco caso, ele excomunga com uma bula o imperador, amaldiçoa, corta da igreja, diz que a excomunhão mais terrível de todas. Acho até interessante, talvez muita gente não entenda a importância do que é a excomunhão. Que isso a gente não vê isso acontecendo hoje, mas será que a gente consegue explicar um pouquinho o que significa isso de fato? Bom, qualquer médico, por exemplo, se você tiver um câncer no seu corpo, você vai querer fazer diplomacia com ele ou você vai querer tirá-lo de lá? Ótimo exemplo. Muito bom. Você diz: não, deixa um câncerzinho ali, tá? Ele não está fazendo mal a ninguém. Deixa o espaço dele. Vamos conviver com o câncer. Aí você deixa o câncer mata o corpo. Então, quer dizer, a excomunhão é uma coisa simples, que você corta um câncer de dentro da igreja que ele só está fazendo mal. Só que ele deu um tipo de excomunhão que era mais grave, que todo mundo deveria evitá-lo. O que significa que Henrique IV ele não tinha empregados mais, porque os próprios empregados o abandonaram. Ele não tinha quem fizesse comida para ele. Ele não tinha quem preparasse-lhe o banho. Ele ficou com os próprios súditos se afastavam dele como de um leproso. Foi uma coisa tremenda que ele fez. Resultado, ele não teve alternativa. Henrique IV foi até um palácio em que o Papa estava, cujo nome não me lembro agora, Canossa, o Palácio de Canossa, da Duquesa de Canossa, durante o inverno, e ficou na porta do palácio. Se ajoelhou e pediu ao Papa que o absolvesse. O Papa disse: não vou absolvê-lo, deixo aí na porta. Ele ficou 3 dias e 3 noites sem comer nada, de joelhos no gelo, diante do palácio da Duquesa de Canossa. E as pessoas começaram a ficar constrangidas e dizerem ao Papa que ele o absolvesse, então o Papa o absolveu. Só que depois ele se vingou do Papa, né?
ele foi exilado, ele morreu no exílio, né? Ele dizia, a frase que Gregório VII dizia quando ele estava para morrer amavi justitiam, odiavi iniquitatem. Amei a justiça e odiei a iniquidade. Por isso morro no exílio. Mas veja, Henrique IV teve que se vergar ao papado. E todas as prerrogativas dos séculos seguintes que a Igreja manteve e mantém até hoje, em relação ao papado, se devem a este ato de fortaleza de São Gregório VII. Quer dizer, ele não quis se dobrar, ele permaneceu firme. Né? E essa era a forma com a qual ele governava. Ele era um homem firme. Isso não era um frouxo, ou alguém que, sei lá, era incerto, não sabia o que fazer. Ele tinha firmeza e sabia exatamente qual era a função dele, qual era a missão dele e qual era o bem que a Igreja exigia dele naquele momento. Enfim, mesmo no modo dele se relacionar com os bispos, né? Não era um modo assim, era um modo forte, firme. Quando precisava exigir, ele exigia. Né? Então, veja, essa postura que ele teve foi o que conteve a rebelião da Revolução naquele tempo. O século XI já estava querendo levantar a cabeça. Já estava querendo mostrar, colocar a língua de fora. Né? Então, ele foi lá, bateu em cima, e com essa atitude firme, católica, né, politicamente incorreta, verdadeiramente com fortaleza apostólica, ele conteve por séculos aquele demônio contra o papado. Então, isso daí é uma demonstração clara de como incidir na história. Vocês vejam, Pio VI poderia ter acabado com a Revolução Francesa se ele tivesse tido uma atitude firme naquele tempo. Ou, por exemplo, Leão X durante a Reforma Protestante. Ele tratou aquilo como se fosse um problema de isso é um problema de frades, isso aí não vai ter grandes problemas, etc. Não agiu com firmeza, a coisa infeccionou. A mesma coisa durante a Revolução Francesa. Quer dizer, se o Papa, ao invés de subestimar aquilo, ele tivesse ido lá, pessoalmente, poxa vida, todo mundo ia se voltar contra aqueles revolucionários. Eles não foram excomungados na época. Quer dizer, depois da Constituição Civil do Clero, sim. Mas antes disso, quando a coisa estava se construindo, se inflamando, se convulsionando, não houve um ato realmente forte que contivesse no tempo que a França era católica. A França, enfim, uma palavra do Papa acabaria com tudo, ainda mais uma presença, uma atitude incisiva. Então, por exemplo, São Gregório VII, e outros papas também tiveram uma postura muito firme que cortou mal pela raiz. Certo. Eu queria aproveitar, padre, que a gente está numa sessão de perguntas e respostas aqui, porque toda vez que vem um sacerdote, a gente aproveita. A gente aproveita para tirar dúvida dos assinantes, porque, primeiro, que a nossa função aqui como MBC não é ensinar doutrina, né? A gente edita livros, traz tesouros para casa dos assinantes, etc. E quando é conteúdo produzido por leigos, né, a gente trabalha de um modo, então, como leigo deve trabalhar. E quando vê um padre, a gente aproveita ao máximo, né, para também trazer a pergunta dos nossos assinantes e as dúvidas que eles vivem enchendo as nossas caixinhas de perguntas aí da MBC, Peregrino, Lumen, etc. Que é o seguinte: se o Papa tem todo esse poder que não é absoluto, que é supremo, mas não absoluto, certo? Muitas vezes as pessoas perguntam, então, como que funciona a infalibilidade papal, que é um dogma, certo? Então, a gente percebe que tem muita confusão entre as pessoas em conseguir entender essas coisas que parecem contraditórias, mas, na verdade, só são paradoxais, são só realidades que coexistem junto. Mas, na cabeça das pessoas, e já pensando assim, quando as pessoas são confrontadas com isso, porque todo mundo tem
um parente que é protestante ou alguém que é ateu que está lá, etc. E o cara fica lá, né? E a intenção não é que a gente faça com que eles virem treteiros, né? Mas é conseguir esclarecer e iluminar o que é a infalibilidade papal. Por que isso teve que ser um dogma? Então, é interessante isso, porque sabe que você me lembrou um episódio que aconteceu recentemente, né? Quando o cardeal Dolan foi nomeado cardeal, ele levou a mãe dele, né? A mãe dele já era bem velhinha, e foi apresentar ao Bento XVI, e aí o Bento XVI comentou, falou assim, nossa, como a senhora é jovem. Aí ela disse, isto é uma declaração infalível? Muito bom. Ou seja, quer dizer, é um modo simples de dizer o seguinte, a doutrina da Igreja, isso foi definido pela Pastor Eternus do Concílio Vaticano I, afirma que, como dogma de fé, o Papa é infalível quando fala ex cátedra. Quando ele define um dogma, ou quando ele faz uma afirmação moral, então uma doutrina sobre fé e moral, ex cátedra. Bom, a última vez que o Papa fez uma declaração ex cátedra foi em 1950, quando da proclamação do dogma da Assunção de Nossa Senhora. De lá para cá, não há nenhuma definição ex cátedra. Agora, aí vem a pergunta, mas então o Papa só é infalível quando ele fala ex cátedra? Bom, é porque quando o Papa faz uma definição ex cátedra, o que ele está fazendo? Ele está definindo a fé católica numa matéria que é realmente de fé e que importa a salvação. Ou seja, ele está diante de um contexto de controvérsia, definindo a fé a fim de que não haja dúvida naquela matéria. Então, por exemplo, né, no século XIX, começaram a colocar em dúvida a Imaculada Conceição por causa do naturalismo. Então, poxa vida, né, por que Nossa Senhora tem que ser imaculada? Por que tem que ter alguém... Então, havia uma ideia muito igualitária, né? Por que tem que ter alguém que é melhor do que os outros? É todo mundo igual, ela, as outras mulheres, é todo mundo a mesma coisa. Então, diante daquele contexto, o Papa define o dogma da Imaculada Conceição. Então, quando ele define, a Igreja diz que ele é assistido por uma graça que é chamada infalibilidade. Ele não vai falhar quando ele empenha o seu magistério nesse sentido. Agora, cada vez que o Papa, um bispo, etc., ensina a doutrina infalível da Igreja, ele está participando disso, né? Uhum. Mas não como um definidor de algo. Agora, com exceção disso, não. O Papa pode falhar, né? Apenas quando ele fala realmente... Eu vejo que hoje em dia tem uma grande polêmica sobre esse respeito, porque alguns colocam o papado de maneira... É engraçado isso. Enaltecem doutrinariamente o papado a níveis tão elevados que essa elevação é usada como pretexto para desmoroná-lo, para dizer que não há papa, que a sé está vacante. É um artifício, né? Então você cria uma espécie de controvérsia teórica. Então você pega teólogos, etc., que em outros tempos afirmavam de uma maneira um pouco mais ampla, né, a prerrogativa da infalibilidade. Se você eleva aquilo, então o Papa é infalível sempre, né? Então você eleva aquilo a um patamar tão alto que, na verdade, é usado para atacar o papado. Então, não, a doutrina católica é muito equilibrada nesse sentido. Fora das definições ex cátedra, o Papa pode falhar. Seria muito complicado nessa Copa a gente ter que torcer para a Argentina, né? Então, graças a Deus. O Papa não manda nada. Mas não só isso, né? Então, por exemplo, sei lá, se o Papa dá uma entrevista, né? Se o Papa faz uma pegadinha com ele, às vezes a pessoa não se sai bem, né? Quer dizer, acontece uma situação assim, um momento qualquer. Então, veja, precisamos ter bom senso, né?
É verdade, com bom senso, inclusive, que muitas vezes falta hoje, né? Edmilson, eu queria aproveitar que a gente está falando sobre infalibilidade papal e a gente trouxe um pouco da história. Tinha um ponto que a gente comentava aqui há pouco, antes do podcast, que é um acontecimento recente, faz pouquíssimo tempo, foi algumas semanas aqui do nosso podcast, de quando ele estiver no ar aqui pela primeira vez, que foi a consagração da Rússia pelo Papa. Queria que você comentasse para nós. Eu comento e trago a pergunta para o padre. Exatamente. Né? Então, agora no final de março, o Papa consagrou a Rússia e foi um evento que marcou a história da Igreja, de um pedido de Nossa Senhora, que vem desde 1917, e que também traz uma ação que, de alguma maneira, direta ou indiretamente, logo ou daqui a muito tempo, vai interferir dentro da história. E eu gostaria que o padre comentasse um pouco de qual é a importância desse ato, tanto para a história da Igreja, como também para a história da humanidade, né? Desse ato da consagração da Rússia, que foi um ato marcante em meio à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o Papa ter realizado a consagração. Bom, eu acho que isso tem importância histórica diante dos acontecimentos de Fátima, que é uma coisa impressionante, né? Que Nossa Senhora havia... em 1917, ela disse que virei pedir a consagração da Rússia. Em 1929, ela aparece a Lúcia, na famosa aparição, que ela, inclusive, vê a Santíssima Trindade, etc., explica como ela quer essa consagração. Que o Papa e os bispos, em união com ele, consagrem a Rússia ao seu Imaculado Coração. Então, de lá para cá, houve várias tentativas. Então, Pio XII fez uma consagração privada, depois ele fez uma consagração numa carta apostólica que ele escreveu. Depois, João Paulo II teve várias tentativas de consagração. Em 84, tem a famosa consagração, em que ele não menciona explicitamente a Rússia, mas, digamos, está ali mencionado, estão mencionados os povos que especialmente precisam dessa consagração. E todo mundo entendeu que ele estava falando da Rússia, né? Todos os bispos ali junto com ele. E agora o Papa Francisco, pela primeira vez, pediu aos bispos do mundo inteiro que fizesse com ele a consagração explícita da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, lembrando que na época em que Nossa Senhora pediu a consagração, a Ucrânia fazia parte da Rússia, né? Então, eu acho que todas as condições foram cumpridas. Sim. Não vejo como alguém possa duvidar disso mais. A questão me parece que é de outra natureza, né? Terá sido tarde demais? Ou seja, a Rússia já espalhou seus erros pela terra e agora isso já não é mais possível ser contornado? Ou que graças que uma consagração dessa pode trazer? Eu acho que são muito grandes, sobretudo sobre a Igreja, né? Então, eu tenho muita esperança nessa consagração que foi feita. Um momento de esperança. Eu confio nisso, porque quando a gente entrega a Nossa Senhora, certo, graças virão sobre a Igreja e sobre o mundo, né? E foi uma pena que não deu para nós colocar no guia a consagração. Já estava feito. Já estava feito para o pessoal. A gente trabalha aqui bastante adiantado, né? O pessoal do produto aqui, o Júnior, fica puxando... Talando o chicote, né? Para ver se sai logo o negócio daí. Fica puxando para a gente não atrasar, né? Então a gente fez, né, um tempo anterior, mas tem um ponto que a gente comentou aqui, sobre a eleição, que o padre falou que o Papa recebe a graça dele quando ele aceita, né? E, então, há a eleição e depois o cardeal mais velho vai até o Papa não, mas o eleito, e pergunta, aceita ser o sumo pontífice? E daí o Papa aceita. Há um artigo no guia que é Habemus Papa, como que acontece o conclave. Então, é um dos artigos aí do guia, o guia Tu és Petrus, onde a gente traz o guia de leitura, também traz uma... Fazemos jabá aí já, né? Exato, né? Claro. Não, e tem um outro artigo aqui que eu achei bem legal. Deixa eu te cortar rapidinho, olha.
o link para se inscrever, se tornar assinante da minha biblioteca católica, garantir o box completo, com o guia, com o livro, o marca-páginas e o ícone devocional aqui de São Pedro. O link está aqui na descrição desse vídeo. Então, se você ainda não é assinante ou por algum motivo deixou de ser em algum momento, agora é a hora. Clica aí no link. Tem aqui toda a explicação da fumaça negra ou branca, os lugares do conclave. O pessoal tá de parabéns. Mas tem um artigo também bem legal que a gente colocou, que aqui vai entrar uma pergunta aí que é legal colocar na roda do podcast também, que o padre já meio que respondeu qual é a preferência dele aí, certo? Que a gente colocou aqui a lista de todos os papas santos da igreja. Então, tem aqui listado, né, todos os papas que a curiosidade, foram canonizados. Né? A curiosidade que eu até trago, não sei se existe uma resposta para isso. Por que a gente vê tantos papas santos no início da igreja e depois isso desaparece? A gente não vê mais tantos. Bom, primeiro porque nos primeiros séculos todos eram mártires. O bispo de Roma era mártir, né? Depois, quando termina a fase do martírio, então começa a haver um período de... Quer dizer, a heroicidade diminui. E, inclusive, quanto mais o papado vai sendo, digamos assim, circundado de honras, mais intrusos querem criar circunstâncias para serem eleitos, e aí a heroicidade diminui. Então, tem papas bem corruptos ao longo da história, né? Isso, para nós católicos, não tem problema nenhum, porque isso é um problema moral pessoal dele. O grande problema para nós... Desculpa, padre, ele quase caiu da cadeira. Não deu para não rir, padre. Desculpa. Acho que ele ficou assustado com os papas corruptos. Corra, faz um meme. Mas é que, de fato, né, houve isso. Para nós não é problema nenhum. Né? Contanto que ele guarde a fé, que é o ofício dele, se houve ou não houve situações pessoais, isso aí é secundário para nós. Né? Então, isso diminui, mas despontam alguns. Então, por exemplo, nós temos aí no século XI São Gregório VII, que é um gigante. Né? Depois nós temos São Pio V, na época do Concílio de Trento, que logo depois do Concílio de Trento, que é um outro gigante, uma coisa fantástica, São Pio V. Depois nós temos o Papa São Pio X, no século XX, no começo do século XX, que é um outro também, que tem uma fortaleza gigantesca, né? Para combater aí a seita modernista que estava entrando na igreja. Ele foi com toda a força e fez o que devia. Então, houve vários papas santos, mas num contexto em que o papado, digamos assim, é circundado de um certo Fausto, então a heroicidade diminui. Então, apareceu um papa herói, um papa realmente que tenha virtudes heróicas, acaba sendo uma exceção. Aí uma explicação, uma boa explicação. Uma boa explicação. Muito bem. E a gente está chegando no fim do nosso tempo. Tem uma última pergunta que eu gostaria de fazer, padre, que talvez já tenha sido respondida em alguns momentos aqui da nossa conversa, mas qual a importância para nós, para um leigo, ou mesmo para os sacerdotes, para qualquer católico, estudar essa história, estudar a história da igreja, a história dos papas, estudar a nossa fé? Quando a gente vê a história dos papas, a gente percebe, primeiro, a espinha dorsal da apostolicidade da igreja. Quer dizer, a igreja católica é um negócio sério, né? Quer dizer, não é um negócio que foi inventado por qualquer um, que chegou por aí com uma historinha. Ela tem ela realmente tem uma história, né? Então, por exemplo, se chega alguém dizendo assim, né? Eu sou o Júnior Volcan. Alguém chega e diz isso. Você pergunta para ele, mas cadê a sua carteira de identidade? Ah, não tenho. Você tem que acreditar na minha palavra. Você não vai acreditar nesse fulano. Então, qual que é a carteira de identidade que você percebe que há uma continuidade histórica? Que aquela igreja que nasceu é a mesma que está até hoje. É, de fato, a história do papado. Você percebe que, quer dizer, quem está fora disso está de gaiato, né? Quer dizer, você escapou dessa unidade histórica. Sobre isso é importante dizer o seguinte, que há uma crítica protestante
que diz que a igreja foi fundada por Constantino no século IV, né? Inclusive, ele explica um pouco disso aqui, né? Quando ele chega nesse momento histórico. Que é somente uma idiotice, porque, quer dizer, Constantino não fundou igreja alguma, né? O que Constantino fez foi decretar a liberdade religiosa no Império Romano, só isso, e graças à liberdade religiosa, a igreja pôde vir a público, ela deixou de ser perseguida. Claro, Constantino, diante da ameaça que havia de divisão na igreja por causa dos arianos, a instância de sua mãe Santa Helena enfim, das pessoas que lhe eram próximas, Lactância foi educador dele, era cristão. Então, ele convocou o Concílio de Nicéia, e inclusive tem um discurso belíssimo de Constantino na abertura do Concílio de Nicéia, mas simplesmente por quê? Como é que você vai juntar os bispos do mundo inteiro se você não dá segurança política? Podem matar os bispos do mundo inteiro. Então, graças a Deus, houve esse respaldo para que a igreja pudesse calmamente definir a doutrina diante da crise ariana. A crise ariana foi uma grande desgraça que aconteceu na Igreja Católica. São Jerônimo diz que todo mundo virou ariano, com exceção de Santo Atanásio. Ele diz isso. Então, para resolver essa questão, graças a Deus houve esse apoio. Mas não significa que ele fundou, imagine, a igreja existia já. E existia muito bem, inclusive melhor antes até do que no tempo dele. Então, essa crítica protestante, que depois vai dizer que foi Constantino que constituiu o papado, que aí Roma adquiriu uma preponderância, porque é uma sucessora, no fundo, dos imperadores romanos, etc., etc. Isso, por exemplo, há muita literatura adventista nesse sentido. Isso é só desinformação histórica, não tem nada a ver com a realidade. Certo, muito, muito interessante. Aí a gente está chegando ao fim. Eu queria saber se algum dos senhores aí tem uma consideração final que queria deixar também. Júnior, Edmilson. Consideração final é que antes de começar o podcast aqui, a gente já conhece o padre há alguns anos, já tivemos a alegria de visitar o padre lá em Osasco. E aí teve uma vez que a gente conversou muito sobre a história dos papas lá na casa do padre, etc. E no meio da conversa eu perguntei para o padre qual é o seu papa preferido. Daí ele falou eu até me espantei, achei que seria outro, etc. E aí ele lembrou dessa conversa, porque curiosamente é o mesmo assunto, né? Ele sentou aqui, eu mudei, agora o meu papa preferido é tal. Eu fiquei pensando, caramba, eu não tenho papa preferido. Mas aí, você tem papa preferido? Aí eu fiquei pensando no podcast inteiro, cara. Qual vai ser? Porque eu fiquei quieto assim, qual vai ser o meu papa preferido? Aí ficou empatado. Ficou São Gregório Magno e São Pio X. Ficaram empatados ali. É que São Gregório Magno escreveu a vida de São Bento, né? Daí difícil competir. Tá mais ele ali tá meio Verstappen no finalzinho ganhando do Hamilton, assim. E você, Edmilson, tem um papa preferido aí? Eu tenho. Eu gosto de muitos, né? Meu Deus. Eu gosto do Beato Urbano II, por conta da questão da ação das cruzadas. Gosto de São Pio X também. Mas tem um Papa que me chama muito a atenção historicamente, que é São Pio V, por conta de todo o pontificado dele, mas pela questão do rosário, e da importância que ele deu para o rosário e a devoção à Nossa Senhora dentro da igreja, que sempre existiu, mas ali ele coloca a oração do terço e dos efeitos da oração do rosário diante da Batalha de Lepanto. Então você vê, de um lado, os inimigos da igreja atacando a igreja e um Papa que coloca, rezamos o rosário e nós venceremos. E a fé, guardando a fé da igreja. Então eu gosto muito também de São Pio V, e a consideração é que é uma alegria estar sempre aqui no podcast, mas uma alegria maior ainda estar com o Padre José Eduardo, que é um professor, um mestre, um amigo também, um grande amigo. Então foi um prazer imenso, Padre. Obrigado pelo convite. Aceitar o convite. Obrigado pelo convite, Padre. Obrigado por aceitar o convite. Que é importante. De repente, muita gente que está escutando o podcast agora conhece o Padre José das conferências, né, contra o aborto, ideologia de gênero, etc. E assim, muita gente
deve ser muito grata, né, ao trabalho que o padre faz já há tantos anos de realmente conscientizar as pessoas dessa luta contra a cultura da morte. Então, é bem significativo o MBC trazer o padre aqui, que é uma figura bem importante nesse aspecto, porque não só para esse podcast, a gente está tramando outros projetos com o padre juntos, a gente não pode contar ainda, mas é uma alegria muito grande para nós trazer o padre. E uma última coisa, antes de tu encerrar com o padre, é que no podcast do mês passado a gente mostrou a nova linha editorial, né, da MBC com cartas da prisão de São Tomás More. E esse mês, como acho que o podcast vai sair antes dele ser revelado... É verdade. Até ele vai sair antes, né? Vai sair antes. Então a gente não pode revelar, mas assim, fiquem ligados, alertas, né? Porque dia 18 a gente vai... 18 ou 20, sei lá, os guri da comunicação que se vire aí. A gente vai revelar qual vai ser o livro, certo? Que vai acompanhar, então... a nossa história dos papas aí para vocês poderem adquirir e assim, é um livro sensacional. É um livro disponível na loja aí para os assinantes. Agora só uma coisa, você sabe que você está falando de combate à ideologia de gênero, né? Quando eu comecei com isso, em 2013, houve alguém, cujo nome não digo nem debaixo de tortura, que me disse assim, falou assim, não adianta isso daí, isso aí, você vai gastar o seu tempo à toa. Esse negócio já venceu, já ganhou. Isso daí é uma estrutura que está por trás disso, né? Eu me lembrei de São Gregório VII. Eu falei, não, a gente tem que lutar mesmo, e é lutar para ganhar. Então, quando nós ganhamos, né, no Plano Nacional de Educação, depois ganhamos em 98% dos municípios do Brasil e também dos estados, né? E quando ganhamos na base nacional... base curricular nacional comum, e o ministro da Educação disse, estamos entregando uma base nacional sem ideologia de gênero, né? Eu falei, tá vendo? Então, quando a gente luta, a igreja é militante. A igreja é militante. A igreja não está aqui para ficar descansando, né? Tem uma visão da igreja que é errada. A visão da igreja que é assim, não, nós não podemos ser contra nada. Mas escuta, militar é o quê? Tem como ser militar que não seja militar a favor e militar contra? Você não tem. Então está na natureza do católico ser militante. Muito bom. Quando a gente milita, a gente ganha. Porque nós estamos do lado da verdade, estamos do lado do bem, estamos fazendo a coisa correta. Estamos militando com as armas do amor, da verdade, etc. Não estamos militando de um jeito destrutivo, né? É para construir. Mas tem que militar. Então essa é a grande, digamos assim, a grande consequência moral de estudar a história dos papas. Os papas que militaram venceram. Os que não militaram perderam. Simples assim. E é claro, estudando a história, a gente conhece mais a igreja e isso aumenta o nosso amor a ela. O que nos dá muito mais força para fazer isso. Muito mais força para militar. Padre, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer enorme para todos nós aqui. Muito obrigado mesmo. Esperamos que volte mais vezes. Hoje foi rapidinho aí, fez um bate-volta, mas aguardaremos aí para outras. É uma alegria de poder ter estado aqui com vocês. E obrigado a você que esteve conosco aqui. Se você ainda não é assinante, não se esqueça, clica no link da descrição aqui, se torne assinante do maior clube de leitores católicos do Brasil. A gente se vê no próximo podcast. Um grande abraço a todos. Valeu!